a gente entra também no terceiro erro na abordagem do rash, é não questionar sobre o uso de medicações. Sim. Então, as medicações precisam ser relatadas em todas as faixas etárias, especialmente nos adultos e idosos. E medicações que o paciente usa rotineiramente, todos os dias, ou medicações que ele usou há alguns dias. Sim. Então, a gente precisa documentar, fazer uma cronologia, porque para a gente pensar que é uma farmacodermia, tem que antes ter tido a exposição. Existe um nexo aí. Eu vou contar um caso bem interessante. Na época, em plena pandemia, eu estava com uma colega médica, que é minha paciente, e ela tinha tido já Covid, e ela fez uma cirurgia plástica no nariz. E quando ela fez essa cirurgia plástica, ela teve alta em 24 horas, ela fez o teste de Covid para poder fazer a cirurgia, porque era em 2020, ainda não existia vacinação, e aí ela fez a cirurgia, foi na época que estava em dezembro, que estava começando a melhorar um pouquinho. E aí ela vai para casa com 24 horas, mais ou menos com 48 horas ela começa a ter um racha importante. Esse racha era um racha que ela se queixou muito que era pruriginoso, que começou em tronco e começou a se espalhar em membros, em face. E aí era a questão toda, ela tinha tomado muitas medicações analgésicas no hospital, tinha tomado anestesia e outras medicações analgésicas como morfina e anti-inflamatórios não hormonais. A paciente estava tomando várias cápsulas de medicações para melhorar, para evitar hematomas, para melhorar no pós-operatório nasal, com diurético associado tudo, e estava com esse rasgo, com medo de ter pego o SARS-CoV-2 e não podia fazer o swab nasal porque estava com... Eita, estava no pós-operatório. Ela estava no pós-operatório nasal. Então, aí foi como eu agi com ela, como a gente deve agir com todo o paciente. Eu estava, inclusive, por mensagem de celular, a gente estava isolado. E aí eu comecei, a gente vai ter cuidado, perguntar. Eu perguntei se ela teve febre, se ela estava astênica, com mialgia. Porque, veja, para eu pensar em Covid, eu teria que estar diante de comemorativos infecciosos. E ela estava se sentindo bem, ela não conseguia, na verdade, o prurido estava incomodando ela. E aí você tem que se preocupar com mucosas, com lesão de pele, se tem lesão, se esse rastro está cometendo palma da mão e planta do pé, para a gente pensar mais em farmacodermias, como é o aspecto, se tem alguma lesão diferente, parecendo um alvo. E aí foi conversando tudo nessas 20, então, e conversando com o paciente todos os dias, várias vezes ao dia. Então, não é só você dar um diagnóstico desse sinal, é você fazer o acompanhamento Isso. dele Checar a evolução para desse poder rash. evolução. E de outros sintomas, né, que Sim, podem surgir. E sim. no final era o quê? Aí ela estava fazendo edema multiforme, evoluindo já para um padrão de Steven Johnson, ela começou a ter lesão em mucosas, mucosa oral, mucosa genital, ao ponto que ela já estava mais ou menos tomando 0,5 mg quilo dia de corticoide, porque o cirurgião dela tinha iniciado. Logo de início eu já tinha mandado ela suspender falasse com o cirurgião, suspendesse todas essas medicações aí para deixar o nariz mais bonito. E aí eu acabei subindo, fazendo ivermectina e subindo para 1 mg quilo dia. Foi aí que ela começou a conseguir dormir, começou a coceira já estava se tornando um ardor na pele, e a gente conseguiu frear, porque o próximo passo seria internar ela. Aí ficou Entendi. tudo bem. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, Tem que né? ter o cuidado. O rash Exato. não era só tipo assim, toma um Fenergan, toma uma Prometazina e tá tranquilo. Não é assim. não é isso. Não é assim. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.